Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nosso e hoje a gente vai mostrar um trecho da entrevista do Mark Zuckerberg ao Joe Rogan, tá? Vai ser um trecho, um comentário, um react, bem da maneira que nós estamos fazendo aqui. E até o final do vídeo a gente vai mostrar esse react e vai falar um pouco para vocês sobre os novos algoritmos da Meta, qual que é a do Zuckerberg agora. Virou herói, era vilão, virou herói. Ele, Elon Musk, outros bilionários e por aí afora. Então a gente gostaria de comentar isso com vocês. Se você ficar até o final do vídeo, a gente entrega uma análise exatamente sobre isso. Mark Zuckerberg, herói ou vilão? Então vamos lá. Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês, gente. Só que assim, este vídeo, o Luciano e eu não conseguimos dublar, então nós vamos exibir legendado. Eu vou até ver se eu consigo deixar. Não, não consigo. Eu vou ver se eu consigo Would deixar ele um pouquinho. Ah, sim, eu vou deixar assim. De preferência, quem não consegue compreender o inglês, né, do ponto de vista audível, a legenda automática em português do YouTube vai estar passando embaixo. Então, esse é um vídeo que seria legal quem não entende o inglês assistir no computador, a tela grande, para conseguir acompanhar a legenda, tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui dessa vez. Eu vou soltar uns minutinhos e aí depois eu não vou fazer um grande comentário inicial. Eu vou soltar o vídeo e depois, a partir das intervenções, eu vou inserindo aquilo que eu acredito que você deve saber sem falta nenhuma. Vamos lá. Joe Rogan Experience. I was really worried from the beginning about basically becoming this sort of decider of what is true in the world, right? That's like kind of a Right. crazy position to be in for billions of people using your service. And um, so we tried to put in place a system that would deal with it. And early on tried to basically make it so that it was really limited. We're like, all right, we're just gonna have this system where there's these third party fact checkers and they can check the worst of the worst stuff, right? So things that are very clear hoaxes. That there's like it's not like we're not parsing speech about whether something is slightly true or slightly false. Like Earth is flat, things like that, right? So that was sort of the original intent. We put in place the system, and it just sort of veered from there. I think to some degree, it's because some of the people whose job is to do fact checking, a lot of their industry is focused on political fact checking. So they just kind of veered in that direction. And we kept on trying to basically get it to be what we had originally intended, which is just, it's not, the point isn't to like judge people's opinions. It's to provide in this layer to kind of help fact check some of the stuff that seems the most extreme, but Então, olha só, gente. Primeiro, né? Aí ele está se colocando, o Mark Zuckerberg, numa posição inocente, né? Falando, olha, eu não queria ser o grande inquisidor do universo, né? Porque, na prática, ao ser a cabeça da Meta, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. O WhatsApp não tem tanta relevância fora do Brasil, né? Mas no Brasil tem bastante. Enfim, e da Meta, né? O Instagram é muito forte mundialmente falando. Veja bem, eu não queria, não era bem essa ideia. E olha só, gente, por que que isso é uma cascata e a gente pode dizer já desde de muito cedo? Quem não se lembra disso, a gente que está na internet vendo esse noticiário o tempo todo, e quem tem boa memória como eu, não esquece as coisas. O Mark Zuckerberg foi inquirido no Senado americano foi inquirido no Senado americano sobre diversos problemas com relação a Meta, né? Se vocês procurarem aí no YouTube mesmo, né, coloca lá, Mark Zuckerberg, Ted Cruz, né? O Ted Cruz, senador Ted Cruz, fez várias perguntas ali incisivas, importantes, né? E o próprio Mark Zuckerberg já estava no Senado americano depondo, né? Ninguém vai para o Senado depor porque sequestrou um cachorrinho, né? Você vai porque tem coisa muito importante rolando, tem água, né, muito forte passando embaixo da ponte. É, Então, essa coisa de, veja bem, eu era inocente, eu não era bem isso que eu queria, eu não entendi exatamente o que eu estava fazendo, né? Da forma que ele coloca. E veja, não era para.
Eu não queria fazer fact-checking político, né? Eu queria fazer um fact-checking mais assim, em cima de obviedades, coisas do tipo gente falando sobre a Terra ser plana e etc. Mas questões políticas eu não estava muito próximo e tudo mais. Isso é tudo uma grande cascata, tá, gente? Assim, o que foi feito antes foi tudo muito bem pensado, e o que está sendo feito agora também, tá? Eu acho até meio triste num certo sentido, porque, mas isso faz sentido porque o mundo da internet é assim. O Mark Zuckerberg era um vilão. Claro, eu vi poucas pessoas fazendo isso, mas eu acho que é porque a minha bolha ali já é uma bolha um pouquinho, num nível um pouco acima. Mas eu também vi gente falando, não, agora o Mark Zuckerberg é dos nossos, está com a gente. Pessoal, todos nós que estudamos a questão do globalismo, o que que é o globalismo, gente? O globalismo, ele não é de esquerda ou de direita, ou liberal ou socialista. O globalismo é aquilo que for importante, aquilo que for capaz de celebrar melhor a manutenção do poder das mesmas pessoas. Esse é o grande ponto. É por isso que o cara consegue transitar de. Até eu vi uma pessoa compartilhando uma foto do Mark Zuckerberg há 7 anos atrás, ele com o filtro na foto de perfil da bandeira do arco-íris. E agora que essa nova onda, essa nova guinada, é uma guinada de é, ataque à questão woke, ataque ao DEI, né, o Diversity, Equity, Inclusion, essa coisa de tem que colocar mulher, tem que colocar negro, aquela coisa toda, colocar de uma maneira forçosa, né, e não de uma maneira natural. Agora a moeda virou. Como que isso pode? E assim, gente, como é que a galera mais raia miúda, como que a galera pensa? A galera pensa que ele realmente acreditava nisso lá atrás e que agora ele realmente reformou as suas opiniões e mudou de perspectiva. Só que ele não acreditava nisso lá atrás e ele não acredita nisso agora. Nem ele, nem nenhum outro bilionário. Aliás, né? Embora essas figuras que a gente conhece muito o nome, né, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, George Soros, esses personagens que a gente sabe quase que o nome, o CPF, o RG, eles, primeiro que assim, eles já são as testas de ferro. Claro, eles são muito poderosos e eles de fato são muito ricos, mas eles são testas de ferro para os verdadeiros donos do poder. E qual é a ideia? Veja, o pessoal da raia miúda, o pessoal do senso comum, é muito preso à ideologia. E veja, aqui não se trata de dizer que ideologia não importa, que ideologia. Não é esse o discurso que eu estou fazendo aqui. Eu acho que você ter ideias próprias e ter um apreço bastante fixo a essas ideias é algo importante. Só que não pense que todo mundo opera a mente da mesma maneira. Uns que certamente não operam dessa maneira são os bilionários. Aqueles bilionários não é o bilionário no mesmo sentido que o esquerdista fala, né? É o bilionário no sentido de o poder financeiro, o financismo mundial, né? Esta figura, ele não tem ideologia. E aí, quando a gente faz um rastreio histórico disso, é daí que você vê, né? Que você tinha esses personagens financiando os dois lados nas duas guerras mundiais. Esses personagens financiando a Revolução Russa. Esses personagens financiando a criação do Banco Central nos Estados Unidos. E por aí vai. Então, veja, os caras vão desde financiamento do Federal Reserve nos Estados Unidos até o financiamento da Revolução Russa. Como que coisas aparentemente e nesse nível de fato contraditórias, como é que as mesmas pessoas estão financiando esse tipo de coisa? Ora, porque para eles o que importa é o que vai jogar em favor da manutenção do poder, não é o apreço, o apego a questões ideológicas. E é isso que às vezes eu sinto que as pessoas não têm a profundidade ainda de entender. Principalmente quem fica muito preso à discussão política, muito preso à discussão política do dia.
muito preso a personagens políticos, a ideologias políticas. Eu posso dizer isso porque eu mesmo já fui assim. Quando eu descobri esse negócio de esquerda e direita, eu era inclusive uma pessoa irritante, porque eu queria explicar o mundo por meio de esquerda e direita. Olha, mas escovar os dentes 3 vezes por dia, é de esquerda ou de direita? Olha, mas é o algoritmo da Meta agora, ele é de esquerda ou ele é de direita? Em parte, até a própria esquerda vai um pouco nesse sentido, né? Estou usando o termo aqui só para ser compreendido, né? Ah, mas isso é um erro. Isso é um erro. E é isso que verdadeiramente explica essa contradição com relação ao suporte ideológico por parte dos globalistas. E o globalismo é isso, ele é uma coisa apátrida, amorfa, num certo sentido, né? Ele não tem vinculação ideológica, assim, estrutural, fiel, como a mente que está pensando só nisso quer ver, quer perceber, quer sentir. Então, a resposta para a pergunta, Mark Zuckerberg, herói ou vilão, é, continua sendo vilão, mas assim, num sentido diferente daquele da época do progressismo, e continua sendo e continuará sendo, mesmo com essas mudanças. Agora, é claro, uma ressalva importante. De fato, nós estamos novamente, e eu acho que, analisando essas coisas, eu acho até que 2024 acaba se tornando mais importante que 2016. E olha que em 2016 nós tivemos coisas importantes, tivemos Brexit, tivemos a primeira eleição do Trump. Ali, isso tudo era muito menos imaginável, né? De lá para cá, essas coisas se tornaram imagináveis, mas em 2016 não era. Agora, em termos de entrega de questões ideológicas, dá para a gente pensar nisso também. Me parece que agora será melhor. Então, de fato, a meta é mudar o algoritmo para que ele seja menos censor e que essa censura se baseie nos preceitos do progressismo, isso é ruim? É óbvio que não. Isso é uma coisa boa, né? Eu acho que só que como que eu tenho descrito isso para as pessoas? Eu tenho falado, olha, isto é uma migalha, isso é uma migalhinha. Veja, é uma migalhinha. Quando você está quase morto de inanição, uma migalha é melhor do que nada, mas não deixa de ser isso. Não tem nada a ver com vitória conservadora, ah não, agora todos os bilionários são conservadores. Não tem nada disso, tá? Isso é um discurso que eu vejo numa galera conservadora mais limitada, e também está errada a explicação que quem frequenta as redes sociais certamente viu do esquerdista ali do mesmo nível, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que agora é o capitalismo em crise apertando o botão do fascismo. Eu até acho que isso é um discurso brifado, essa coisa do botão do fascismo, porque eu vi muita gente falando essa coisa do botão do fascismo. Bem, mas primeiro, claro, o mundo está numa certa crise, mas essa crise tem sido constante, né? O mundo não está particularmente muito pior do que ele estava há 1, 2, 3 anos atrás. Está mais ou menos ali na mesma. Na verdade, está até melhor se a gente considerar o pós-pandemia. É, e, quer dizer, de baixar um pouquinho o sarrafo da censura que volta, diga-se de passagem, isso tudo também, vejam, 2016 é um ano que as pessoas vão ter que voltar muitas vezes para estudar, porque essa história de fake news, isso tudo vira um discurso oficial em 2016 com Trump e Brexit, tá? Então vamos supor que as coisas voltassem a ser o que elas eram em 2016. Ué, elas eram relativamente normais. Não era o fascismo, né? Só que, é claro, isso é aquela explicação idiota da extrema esquerda, que é tão rasa, né? Tão limitada quanto essa, né? Não, agora os bilionários são nossos, tá? O Elon Musk, eu acho que o Elon Musk ele tem que ser lido numa chave um pouquinho diferente, embora em linhas gerais eu acredite que a análise seja a mesma, e o próprio Steve Bannon já falou isso, né? Aí vai o quanto que cada um gosta ou desgosta do Steve Bannon é uma outra história, mas o Steve Bannon falou, ó, muito legal aí uma parte do que o Elon Musk fez, mas o objetivo dele mesmo é se tornar trilionário, né?
se tornar um trilionário no mundo. E aí, então, ou seja, o que eu disse para o Mark Zuckerberg, para os bilionários em geral, se aplicam ao Elon Musk também. É claro que, só que assim, eu acho que aí, com relação ao Elon Musk, já não é mais uma migalha. O que ele faz com a compra do Twitter, que vira o X, eu acho que isso gera um efeito maior que uma migalha. Isso daí já é você estar morrendo de inanição e alguém te jogar meio pão ali. Já não é mais uma migalha. Principalmente se a gente olhar em retrospectiva tudo que a compra do Twitter por parte do Elon Musk proporcionou de lá para cá. O retorno do Trump, a questão dos conservadores, etc, etc, tá? Então, assim, a gente está falando aí de uma coisa um pouco diferente, mas a mesma cautela da análise deve ser aplicada, tá? A história do Elon Musk herói, etc, isso é furada, esquece isso, tá? Agora, como eu disse, isso não quer dizer que o rescaldo de bom que sobra para nós depois que isso é espremido, principalmente nós, civis, anônimos, né? Quem somos nós? Nós somos macaquinhos aqui no Brasil, né? A gente é totalmente um cisco nesse universo. Então, se sobrar alguma coisa de boa para nós, tá bom demais, tá? Mas a gente tem que ter muita, assim, capacidade de matizar a análise, entendeu? Matizar a análise como eu estou fazendo aqui, tá? Então, ao longo desse vídeo aí, o Zuckerberg está falando isso, ele vai falar a questão. Aí ele vai falar que, é claro, nessa leva, digamos assim, na onda do progressismo, o tipo de pressão que ele recebeu do próprio governo do Biden olha, o que a galera falar de vacina é para passar o facão, entendeu? Isso aí não tem qualquer tipo de abertura possível. Falou disso aí é facão. E aí, olha só, a ficha do Zuckerberg não caiu na época, né, gente? Que curioso, né? Ele só tá dizendo que a ficha dele cai depois. Mas por que que a ficha não caiu na hora? Porque na hora aquilo estava alinhado com os interesses dele e dos chefes dele. E hoje não está mais. Por mudanças aí estruturais do momento, isso não está mais. Essa é a explicação. Então, isso foi o que aconteceu. E por que que isso é importante, tá, gente? Na nossa discussão de pauta, o Luciano e eu estávamos falando, será que esse tema, fazer esse vídeo, será que não é uma coisa muito datada? Vejam, essa questão do algoritmo da Meta veio para ficar por um tempo, pelo menos. Até a gente ter a próxima guinada, né? Até a gente ter a próxima virada, esse assunto e esse algoritmo vai ficar. E vale lembrar que ano que vem nós temos eleições aqui no Brasil, tá? Então eh, a gente pode ter algo relevante para nós eh, eh, a partir dessa discussão da meta, a partir de agora, com essas mudanças todas. Então, vale a pena a gente pensar, refletir sobre essa questão, tá? Então, vale a pena essa análise cuidadosa que a gente vai fazer aqui. Prosseguindo. It just, it was just never accepted by people broadly. I think people just felt like the fact checkers were too biased. Not necessarily even so much in what they ruled, although sometimes I think people would disagree with that. A lot of the time, it was just what types of things they chose to even go and fact check in the first place. So, I kind of think like after having gone through that whole exercise, I don't know, it's something out of like 1984, one of these books where it's just like it really is a slippery slope. Olha só que loucura, né, gente? Ele falando que essa história toda lembra o que os conservadores estavam falando o tempo todo. E a galera, não, veja bem, não é isso. Aí vai lá o cara e admite: olha, até que era isso mesmo. And Yeah. it just got to a point where it's just, okay, this is destroying so much trust, especially in the United States, to have this program. And I guess it was probably about a few years that I really started coming to the conclusion that we were going to need to change something about that. COVID was the other big one, where that was also very tricky because you know at the beginning it was it's like a legitimate public health crisis in the beginning, and it's
even people who are like the most ardent First Amendment, defenders, the Supreme Court has this clear precedent that's like, all right, you can't yell fire in a crowded theater. There are times when, if there's an emergency, your ability to speak can temporarily be curtailed in order to get an emergency under control. So I was sympathetic to that at the beginning of COVID. It seemed like, okay, you have this virus. It seems like it's killing a lot of people. I don't know, like we didn't know at the time how dangerous it was going to be. So at the beginning, it kind of seemed like, okay, we should give a little bit of deference to the government. Só um ponto, tá, gente? Então, esse raciocínio que ele está descrevendo, isso daí é uma racionalização post-facto. Ou seja, isso é o que a história, a narrativa que ele está contando para a gente agora. Mas ele não viveu a situação dessa maneira. Isso é 100% de certeza uma mentira, tá? Na época, ele entendeu a coisa de uma maneira, ou foi orientado a entender a coisa de uma outra maneira. Da forma que ele está descrevendo aí, parece que ele é um civil anônimo e comum analisando as coisas. Veja, isso que ele está descrevendo aí foi a minha sensação também no começo. Olha, veja bem, eu não sei o que está rolando, não sei qual que é o real perigo, a real dimensão dessa coisa. Acho que agora, logo de cara, é bom tomar cuidado. E em termos de informação, né, também é bom a gente ter um certo cuidado, porque a gente tem essa dúvida. Mas isso sou eu, um civil anônimo insignificante. Este cara não estava tendo este raciocínio na época. Isto é mentira, né? Ele já estava, na época, ele já estava racionalizando o que ele ia fazer e o que ele estava fazendo. E agora ele está contando uma história a respeito do que ele quer que as pessoas acreditem que ele fez. Mas não foi isso. Isso é batata, tá, gente? É certeza. Government and the health authorities on how we should play this. But when it went from 2 weeks to flatten the curve to and like in the beginning it was like, okay, there aren't enough masks aren't that important, to then it's like, oh no, you have to wear a mask, and all the like everything was shifting around. I It just became very difficult to kind of follow, and this really hit the most extreme, I'd say, during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. And now, I'm generally like pretty pro rolling out vaccines. I think on balance, the vaccines are more positive than negative. But I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were honestly were true, right? I mean, they basically pushed us and said, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that it was that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. I think it was. Então, esse é um dos pontos altos desse corte, tá, gente? Como vocês sabem, né, as entrevistas no Joe Rogan duram 2 horas. Eu acho que eu nunca assisti uma entrevista inteira do Joe Rogan, porque eu não tenho muita paciência para ficar 2 horas pendurado num vídeo. Quando é algo que me interessa muito, 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 eu assisto em partes, mas jamais as 2 horas ali seguidas, né? Mas um dos pontos altos dessa entrevista foi esse trecho onde ele fala: bom, aí depois de um tempinho, né, depois das 2 semanas para achatar a curva, a questão da máscara, usa máscara, não usa máscara, tem máscara, não tem máscara, passou esse trololó, veio, né, assim, muito, muito rapidamente a questão da vacina. E ele está falando basicamente que, bom, tudo bem, ele acha que vacina é mais bom do que ruim, ah, mas o governo lança o programa e exige que qualquer, o menor sinal de criticismo seja banido. E mais uma vez, dentro daquilo que eu falei, ele está narrando isso daí como se ele fosse, né, um alecrim dourado e virgem numa casa da luz vermelha, sendo surpreendido ao descobrir o que acontece ali, né? Isto é mentira, né? Isso é mentira.
E provavelmente é mais fácil eu acreditar que ele decidiu isso a partir de ordens que ele recebeu também do governo Biden, mas dos seus chefes, do que qualquer outra coisa, né? Porque isso daí, o boom econômico da pandemia foi a compra da vacina, né? E uma coisa que as pessoas deixam escapar se a vacina é eficaz ou não muda o fato, né? É claro que se a vacina é eficaz, a narrativa fica suavizada, porque, bom, pelo menos valeu a pena, né? Mas, enfim, aí já tem toda aquela relativização que a gente conhece que eu não quero retomar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa narrativa do Mark Zuckerberg dele sendo uma prima-dona, inocente, né? Oh, meu Deus, eu não estava entendendo. Meu Deus, eu estava recebendo ordens das quais eu discordava. Ah, por favor, né? Conta outra, né? Conta outra. Um cara inocente desse jeito não deteria o patrimônio que ele detém e não estaria na linha de frente das empresas que ele possui, tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto particularmente. I wasn't involved in those conversations directly, but I think it was. How difficult is that to not be involved in those conversations directly? That's got to be strange too, right? Because you're running the company, but there's clearly you're moderating at scale that's beyond the imagination. The number of human beings you're moderating is fucking insane. Like, Well, what's a Facebook? How many people use it on a daily basis? Forget about how many overall. Like, how many people use it regularly? it's 3.2 billion people use one of our services every day. That's Yeah, it's wild. more So, yes, than a yes, third yes, of the planet. yes, That's yeah, so crazy. Yeah, and it's Almost half of Earth. well, on a monthly basis, it is probably half. Ugh. Of it. But So I want to say that though there's a lot of like hypercritical people that are conspiracy theorists and think that everybody's a part of some cabal to control them. I want you to understand that whether it's YouTube or all these whatever place that you think is doing something that's awful, it's good that you speak because this is how things get changed and this is how people find out that people are upset about content moderation and censorship. But moderating at scale is insane. yeah, It's insane. yeah, What we were talking the other day about the number of videos that go up every hour on YouTube, and it's bananas. It's bananas. It's like to try to get a human being that is reasonable, logical, and objective that's going to analyze every video. It's virtually impossible. It's not possible. So you got to use a bunch of tools. You're going to get Yeah. a bunch of things wrong. Yeah. And then you have also people reporting things. And how much is that going to affect things? You could have mass reporting because you have bad actors. You have some corporation that decides we're going to attack this video because it's bad for Yeah. us, get it taken down. Mm-hmm. There's so much going on. I want to put that in people's heads before we go on. Like, understand the kind of numbers that we're talking about here. Now understand you have the pandemic, and then you have the administration that's doing something where I think they crossed the line, where it gets really weird, where they're saying what you were saying. They were trying to get you to take down vaccine side effects, which is just crazy. Yeah. So I mean, like you're saying, I mean, it's so complicated, this system, that I could spend every minute of all of my time doing this and not actually focused on building any of the things that we're trying to do. AI, glasses, like the future of social media, all that stuff. So I mean, I get involved in this stuff, but in general, we have a policy team. There are people who I trust. They're the people who are kind of working on this on a day-to-day basis. And the interactions that I was just referring to, I mean, a lot of this is documented. I mean, because Jim Jordan and the House had this whole investigation and committee into the kind of government censorship around stuff like this, and we produced all these documents, and it's all in the public domain. I mean, basically, these people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Did And you record any of those phone calls? I don't think we but I think I want to listen. I mean, there are emails. The emails are published. It's all kind of out there, and they're like, and basically it just got to this point where we were like, no, we're not gonna take. Ponto, né, gente? Agora é hora de chutar cachorro morto, né? É muito curioso, mais uma vez, e uma evidência do que eu estou falando, né? O cara tá chutando o pau da barraca com o Joe Biden. Agora, meu filho,
Agora, esse trecho aí, deixa eu ver de quando que é, de 6 dias atrás, mas tudo bem, a entrevista deve ser de uns 10, né? Ou seja, há 20 dias do cara sair do governo e sair escorraçado, né? Não deixar o cara concorrer, ah, ah, não deixar o cara concorrer, a candidata foi um fracasso, teve um complô dentro do partido, um golpe dentro do partido, né? Perdeu aí, em termos modernos, perdeu num landslide, né? Não é exatamente um landslide, mas é quase como um. ah, e a galera, e o sujeito me vem jogar a merda do ventilador só agora? Por que que isso não veio a público antes? Por quê? Porque isso não serviria ao jogo. Para que que ele ia espinafrar o governo do Biden, que naquele momento ali estava jogando o jogo também dos chefes dele? Para que que ele ia vir a público e chulapar os caras? Não veio. Mas está vindo agora. Agora, falar mal do Biden agora. Pô, agora tá todo mundo xingando o Biden. Tem uma aprovação baixíssima, rejeitado pela maioria dos americanos. Aí agora o princeso, o bonito, vem falar essas coisas. Por isso que o Joe Rogan até pergunta, né? Mas tem ligação gravada? Ele fala de e-mail. Enfim, não importa, né, queridão? O que importa é que você só decidiu jogar a titica no ventilador agora, né? Mas, assim, para quem tá pegando as entrelinhas, tá vendo essa mudança para que que é? Para que se mantenham certas estruturas, mantenham-se certos esquemas. É basicamente o seguinte: os chefes do Biden e os chefes do Zuckerberg, que são as mesmas pessoas, como que eles tiravam vantagem de tudo? Com eles ocupando as posições deles. O Biden presidente, o Zuckerberg CEO da Meta e etc. O que o Trump conseguiu fazer, o que já é uma grande coisa, é aquilo, aí entra naquela lógica que eu falei da migalha, é assumir o mesmo posto. Falar, olha, eu vou ter um quinhão de opinião aqui, eu vou ter um naco de opinião, e eu vou mandar alguma coisa, e no limite isso vai significar uma migalhinha para as pessoas, né? Um pouquinho mais de liberdade de expressão, né? Agora o botão do fascismo foi apertado, né? Porque agora o Mark Zuckerberg mandou tirar os absorventes dos banheiros masculinos da Meta, né? O fascismo está galopante, né? Mas falando sério, em termos de liberdade de expressão, talvez haja um ganho em termos, porque vocês estão vendo aí a questão do Brasil, né? As nossas autoridades já disseram que vão cair para cima. Eu até falei no Twitter, eu particularmente torço para que as nossas autoridades caiam para cima mesmo. E quanto mais o Brasil se tornar um pária internacional, melhor, melhor, sabe? Eu acho que vai desnudar uma série de coisas. Se isso vai ser trágico, com certeza. Trágico, trágico para nós, sem dúvida nenhuma. A gente vai realmente entrar na rota de só da nata do esgoto de China, Coreia do Norte, essas merdas aí, Venezuela. Mas se é isso que as pessoas querem, né? É isso que as pessoas precisam para talvez enxergar alguma coisa, que seja feito então, né? Porque já foi dito nesse sentido. Vamos ver o desenrolar. Por isso que eu falei, este assunto não será um assunto datado. Este assunto será um assunto perene. A questão do algoritmo, quando que ele vai estar em pleno vigor, o que que vai representar na prática, como que isso vai impactar as eleições ano que vem. Lembre-se, o Twitter ficou bloqueado, o X, né? Ficou bloqueado até quando? Até o primeiro turno das eleições municipais. A hora que viu-se que dali não ia sair mais nada problemático, as contas foram pagas, os acertos foram feitos, tá liberado o X de novo. A gente pode caminhar para um quadro assim com relação às redes da Meta. O próprio Zuckerberg, na declaração mais curta, ele fala, né, dos tribunais secretos da América Latina. A gente sabe a quem ele estava se referindo, né? Então a gente pode ter uma nova queda de braço aí. E eu, particularmente, torço pela briga, né? Mais uma vez, será trágico para nós, mas quem sabe mais gente não desperta a partir daí, né? Prosseguindo. Take down things that are true. That's ridiculous. They want us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV talking about how 10 years from now or something, you're going to see an ad that says,
okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, like for this kind of payment, like this sort of like class action lawsuit type meme. And they're like, no, you have to take that down. And we just said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are true. And then at some point, I guess, I don't know, it flipped a bit. I mean, Biden, when he gave some statement at some point, I don't know if it was a press conference or to some journalists, where he basically was like, these guys are killing people. And I don't know, then like all these different agencies and branches of government basically just like started investigating and coming after our company. It was brutal. It was brutal. Yeah. It's just a massive overstepping. Yeah, and, well, and I mean, also, I think you weren't killing people. This is the thing about all of this. It's like they suppressed so much information about things that people should be doing, regardless of whether or not you believe in the vaccine. Regardless, put that aside. Metabolic health is of the utmost importance in your life, whether there's a pandemic or there's not. And there's a lot of things that you can do that can help you recover from illness. It prevents illnesses. It makes your body more robust and healthy. It strengthens your immune system. And they were suppressing all that. And that's just crazy. You can't say you're one of the good guys if you're suppressing information that would help people recover from all kinds of diseases, not just COVID, the flu, common cold, all sorts of different things, high doses of vitamin C, D3 with K2 and magnesium. They were suppressing this stuff because they didn't want people to think that you could get away with not taking a vaccine, which is really crazy when you're talking about something that 99.07% of people survive. This is a crazy overstep, but scared the shit out of a lot of people. Red-pilled, as it were, a lot of people, because they realized, like, oh, 1984 is like an instruction manual. I mean, it's like it shows you how things can go that way with wrong speak and with bizarre distortion of facts. And when it comes down to it, in today's day and age, the way people get information is through your platform, through X. This is how people are getting information. They're getting information from YouTube. They're getting information from a bunch of different sources now. And you can't censor that if it's real legitimate information because it's not ideologically convenient for you. Yeah. So, I mean, that's basically the journey that I've been on, right? Started off very pro free speech, free expression. And then over the last 10 years, there have been these two big episodes. It was the Trump election and the aftermath, where I feel like in retrospect, I deferred too much to the kind of critique of the media on what we should do. And since then, I think generally trust in media has fallen off a cliff, right? So I don't think I'm alone in that journey. I think that's basically the experience that. Só um parênteses, né, gente? Mais uma vez, né? Ele tá retratando, eu nem lembrava que ele usava essa palavra, ele tá retratando, não, uma jornada pessoal. Veja, agora há pouco ele falou, por mês, metade do planeta acessa algum produto da Meta. E o dono está falando, não, veja bem, a minha jornada pessoal a respeito da liberdade. Ah, meu querido, conte outra. Conte outra para outro. Para mim, não. Né? Alguém realmente acredita que a jornada individual, pessoal do Mark Zuckerberg realmente importa para esse tipo de decisão, para esse tipo de política, para aceitação ou não aceitação da pressão do governo? Ah, gente, por favor, né? Por favor, isso é uma piada, né? Uma piada de mau gosto, né? Então, é óbvio que há interesses e jogos aí por trás, muito mais assim sérios, importantes, tá? That a lot of people have had is, okay, it's the stuff that's being written about is not kind of all accurate. And even if the facts are right, it's kind of written from a slant a lot of the time. Of course. And then there was the government version of it, which was during COVID, which is okay. like it's like our government is telling us that we need to censor true things. It's like this is a disaster, and it's it's not just the U.S. right? I think a lot of people in the U.S. focus on this as an American phenomenon, but I kind of think that the reaction to COVID probably caused a breakdown in trust in a lot of governments around the world. Because I mean, 2024 was a big election year around the world, and there are all these countries, India, just like a ton of countries that had elections, and
the incumbents basically lost every single one. So there is some sort of a global phenomenon where the whether it was because of inflation, because of the economic policies to deal with COVID, or just how the governments dealt with COVID, um, seems to have had this effect that's global, not just the U.S., but like a very broad decrease in trust, at least in that set of incumbents, and maybe in sort of these Democratic. Bem rápido aqui, né, gente? Realmente, acho que ele está falando a obviedade porque nós experienciamos isso também. A gente não teve eleições majoritárias aqui no Brasil em 2024, mas muitos países tiveram. O americano ele é muito autocentrado, né? É óbvio, né, meu querido? Claro, o que acontece nos Estados Unidos acaba sendo decisivo para todo mundo, né? Então, todo mundo está também prestando uma atenção especial nos Estados Unidos, mas os fenômenos todos, né? Os governos mais autoritários, as tentativas de censura de discurso, e os demais problemas, né? O imigracionismo, a inflação, óbvio, tudo isso está acontecendo no mundo todo também. Mas isso também é uma falcatruazinha do nosso querido Zuck aí, tá? Porque o produto dele, né? As empresas dele com os seus produtos atingem o mundo todo. Então ele não precisa dar uma de, ah, não, veja bem, ele sabe, né? Ele sabe porque gente, isso está lá nos contratos de aceite do uso dessas redes sociais, né? Quando você aceita o contrato de uso, você aceita que eles te monitorem, né? Um dos escândalos supostos lá envolvendo o Brexit, né? Assistam aquele filme Brexit. O filme é ruim. Quer dizer, o filme não é ruim, né? O filme é dentro daquilo que a gente está falando aí, o problema do enviesamento, né? Mas o filme retrata como ali você teve uma espécie de primórdio, você tinha um mapeamento de 2 milhões de pessoas, feito pela Cambridge Analytica, né? Ela fez, ó, a gente tem 2 milhões de eleitores em potencial, e digamos assim, essa carta de eleitores, né, foi vendida para o pessoal do Brexit, né? Ó, usa o discurso tal, a fala tal, que a gente vai entregar essa mensagem para essas pessoas nessa rede social e você vai acabar conseguindo o voto. Você acha que o nosso amigão aí não sabe sempre que isso está acontecendo em algum país? Você acha que ele não sabe? É óbvio que ele sabe, né? Então, mais uma vez, né? Eu não assisti a entrevista toda, como eu disse para vocês, não tenho paciência, mas assisti trechos, esse e alguns outros, e sempre essa postura, né? Não, eu sou um pobre cordeiro inocente aqui, né? E tá longe disso. Institutions overall. So I think that what you're saying of, yeah, how do people get their information now? It's by sharing it online on social media. Um, I think that that's just increasingly true. And my view at this point is like, all right, like we started off focused on free expression. We kind of had this pressure tested over the last period. I feel like I just have a much greater command now of what I think the policies should be, and like this is how it's going to be going forward. And so I mean, at this point, I think, I think a lot of people look at this as like a purely political thing. It's because they kind of look at the timing and they're like, hey, well, you're doing this right after the election. It's like, okay, I try not to like change our content rules like right in the middle of an election either, right? It's like there's not like a great time to do this. It's Right. And you want to do it a year later. Yeah, it's like there's no good time to do it. There's, Right. At whatever time is going on, there's going to be, so. The good thing about doing it after the election is you get to take this kind of cultural pulse as like, okay, where are people right now, and how are people thinking about it? We try to have policies that reflect, mainstream discourse. But yeah, I mean, I don't know. This is something I've been thinking about for a while. I think that this is going to be pretty durable because at this point we've just been pressure tested on this stuff for like the last 8 to 10 years with like these huge institutions just pressuring us. Veja só, gente, olha o que ele fala. Últimos 8 anos, 2024 menos 8, 2016. 2000, eu tenho falado isso em diversos lugares e tive a felicidade de registrar isso por escrito no livro As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, lá do Alexandre Costa, que eu escrevi um artigo sobre o Brexit, mas 2016 é o ano chave para toda essa reflexão. O negócio de
fake news e pós-verdade entra no dicionário em 2016, após os fenômenos Brexit e Trump. Tá? 2016 é a guinada para tudo isso que a gente está vendo. us, um, and I feel like this is kind of the right place to be going forward. What was it like when they were attacking you? Like, first of all, what was the premise? Like, what were they saying was your offense? Was it that you were allowing information that was not true, that was getting out there? I know there was also, they're saying that you guys were allowing hate groups to speak. There was a lot of this. Yeah, I mean the What- the tough thing with politics is that there's like, well, when you say someone's coming after you, are you referring to kind of the government and Yeah. investigations and all Yeah. that? I mean, so the issue is that there's what specific thing an agency might be looking into you for, and then there's like the underlying political motivation, which is like, why do the people who are running this thing hate you? And I think that those can often be two very different things. Então, minha gente, então era essa reflexão que eu queria fazer para vocês. Espero que eu tenha passado adiante a mensagem de que esses bilionários não são nem heróis e, bom, eu ia falar nem vilões, mas na verdade eles são vilões, sim, em linhas gerais. Eles são vilões, mas tal como em muitos filmes, você não percebe que o vilão é vilão até o final, né? Então acho que é um pouco isso. No máximo eles estão com a capa, né, com a casca de herói momentaneamente, pontualmente, mas assim, muito próximos de mostrar sua verdadeira face de vilão, inclusive num momento como este agora, onde parece que a maré vira ao nosso favor. Essa é uma das coisas que eu queria dizer. A outra coisa que eu gostaria de dizer, gente, encerrando, nós estamos novamente aqui, Luciano e eu, com o nosso Apoia-se. Então veja, nós já entregamos todo o conteúdo aqui do YouTube gratuitamente para vocês, né? Com muito custo, com muito prazer, mas com muito custo também, né? Então a gente tem reunião para decidir pauta, reunião para decidir estratégia, tem o tempo de gravar esse vídeo, que a gente acha que vocês valorizam as nossas análises, né? As nossas opiniões, por isso que a gente coloca. Nós temos os nossos produtos culturais mais profundos, digamos assim, né? Nossos cursos e afins, e o Teatro das Ideias. Mas nós queremos ajudar mais ainda as pessoas e entregando mais conteúdo gratuito. Só que agora um conteúdo diferente, que é uma espécie de reunião, né? Uma reunião individual para pessoas que assim precisem. Eu queria alinhar, eu queria entender melhor tal questão, eu queria alinhar a minha vida de estudos. Posso bater um papo com, pelo menos comigo eu sinto sempre que é um bate-papo, porque eu não me considero um PhD nesse assunto. Aliás, eu acho que não existe PhD nesse assunto, né? A trilha de estudos cada um vai encontrando no decorrer do tempo, mas isso não significa que você não possa ter um bate-papo para alguém te orientar. Então, se você entrar no nosso Apoia-se e se tornar um colaborador, periodicamente nós estaremos atendendo pessoas, que pode ser você, inclusive, né? Qualquer um. Nós estaremos atendendo pessoas para orientá-las a respeito aí do que quer que elas queiram ser orientadas. Então, eu convido aí enfaticamente vocês a fazerem isso. Existem outras coisas que vão acontecer graças a essa nova estratégia. Vai depender aí do sucesso dela ou não. Mas a gente está apresentando para vocês e gostaria que vocês, aqueles que puderem, né? Como sempre, a contribuição pode ser de R$ 10, R$ 20, R$ 50, né? Valores aí relativamente acessíveis. E com isso a gente vai estar ajudando mais pessoas ainda. Nós estamos, parece, entre aspas, criando bolsas onde vocês são as pessoas que concedem as bolsas para quem precisar. Tá bom, gente? Então, tá aqui na descrição o link do Apoia-se. Não deixe de visitar para você entender um pouco melhor e de considerar a possibilidade de se tornar aí um contribuinte e um promovedor de reflexão para as pessoas, né? É tipo aquela propaganda da ONU, né? Daquelas empresas de filantropia, adote uma criança na África, né? E tudo mais. Adote uma pessoa desesperada, uma pessoa perdida, que precisa ali de um fiozinho de orientação que o Oliver ou eu possamos oferecer para elas.
certo? Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.